Novamente, meus amigos, meus irmãos, hoje consegui fazer a live na parte da tarde, né? Como ainda tem luz natural, só vou usar a luz aqui do spot mesmo, tudo correndo. Hoje dei aulinha, né? De matemática, e lembrando que nossos pedidos sempre estão no formulário que vai ficar aí abaixo. E é só vocês se inscrever no formulário, que não é nada demais, é só você falar teu nome, a igreja que você é e o pedido que você quer que a gente ore, tá bom? Como sempre, a gente vai começar a nossa devocional com um cântico. Vamos ver agora qual é o nosso texto planejado, né, para que venhamos a orar após. O texto planejado é Gênesis 13, 14 e 15. Novamente, eu gosto sempre de mostrar, né, porque por vezes a minha versão aqui é diferente. Então, se você quiser abrir aí Gênesis 13, 14 e 15. 13, capítulo 13, versículos 14 e 15. A gente vai usar a Bíblia de Genebra, que é a edição revisada ampliada, né? Como eu já falei para vocês, ampliada porque ela vem com um estudo, né? Mas a gente vai usar ela. A gente poderia usar a Almeida 21, que está aqui do lado também, mas vamos usar ela. Amanhã a gente usa a Almeida 21, sem problema. Vamos lá, Gênesis 13. Abre aí também. Confia na minha leitura não. 13, 14 e 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. 14 e 15, né? Vamos ler novamente. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele:
Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Agora vamos orar, né? Como o formulário ainda não foi preenchido por muita gente, ou não foi preenchido ainda, né? Eu vou tentar puxar de memória as pessoas que pediram oração e a gente vai estar realizando esse momento aqui agora. Então, se possível, fique em espírito de oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque hoje podemos falar contigo, podemos estar aqui, ó Pai, somos livres para estar contigo e falar de Ti. Te agradecemos, ó Pai, porque por vezes não valorizamos, ó Pai, isso, mas somos capazes de falar aos nossos semelhantes de Ti e viver de forma digna, tentando honrar a Ti. Perdoa-nos, ó Pai, também porque somos incapazes, por vezes, de admirar isso, ó Pai, e de agradecê-lo. Senhor Deus, eu venho te pedir, ó Pai, que nossos ouvidos não sejam surdos, nosso coração não seja de pedra, e que a semente plantada pela Tua palavra seja eficaz em nossos corações. Encontre terreno fértil no mesmo. Agora, Pai, venho interceder por alguns irmãos, ó Pai, que sempre têm estado conosco, sempre têm nos auxiliado e nos dado forças a continuar, Pai. Venho te pedir pela vida da Dona Eli, ó Pai, amiga da Tamires, pela sua saúde, ó Pai, que a sua mão seja com ela, que o Senhor a proteja, a guarde, e o Senhor faça morada em seu coração, ó Pai. Também te peço por todos os filhos dela, Pai, o Mauro, Marquinhos, Marley, Márcia e Marceli, que o Senhor possa estar com cada um deles, sua mão possa estar os guiando, e o Senhor possa fazer morada em um coração de cada um deles, Deus. Que o Senhor possa, com seu Santo Espírito, chamá-los de forma irresistível, meu Senhor. Também te peço pela Vilma, nossa vizinha, que também tem nos auxiliado aqui nas lives, sempre tem curtido, sempre tem estado conosco. De igual forma, também te peço pelo Tiago Felício, ó Pai, pelo Matheus Simbra, pelo Ricardo, que são pessoas que estão sempre aqui, sempre tentando nos ajudar de forma a divulgar o nosso trabalho, Deus. Abençoe também o Rui e a Marisol, ó Pai, que são amigos distantes, mas os quais temos muito carinho. Abençoe também meu pai e minha mãe e a minha sogra, Deus, que o Senhor possa estar com a saúde deles, os protegendo e os ajudando. Nunca falte nada em seus celeiros e a despensa deles nunca se encontre vazia, Deus. Abençoa-os, ó Pai, esteja com eles sobre tua tutela, sobre teus olhos. Senhor Deus, também te peço pela minha tia Fátima, tio Noel, pessoas que estão sempre aqui curtindo, que o Senhor possa estar os abençoando, que o Senhor possa estar vivendo naquele lar e os chamando de forma irresistível através do seu Santo Espírito. Também te peço pela Babi, pelo Leandro e pela Carol, que o Senhor possa estar os protegendo, o Senhor possa estar abrindo portas, ó Pai, nessa nova fase da Carol, e que o Senhor possa estar efetivamente naquela casa. Também te peço pela família do pastor Nivaldo, ó Pai, que o Senhor possa estar com ele, com a irmã Joana, com sua irmã, com o seu pai. Que o Senhor esteja ali abençoando-os de forma única, ó Pai, e dando força e ideias para que eles venham a frutificar a Igreja Verbo Taquara. Também te peço, Pai, para aqueles irmãos que podem vir hoje ou amanhã e precisam de um consolo, precisam de saúde, que o Senhor esteja junto com eles, ó Pai, sabendo daquilo que eles necessitam e os atendendo conforme o Teu querer e segundo a Tua vontade, Pai. Senhor Deus, agora eu venho te pedir que eu não venha falar de mim, mas que eu venha falar daquilo que encontra-se em Teu coração. Auxilia-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra e vivê-la. É isso que eu te peço, em nome de Cristo. Amém. E vamos lá. Gênesis 13, 14 e 15, né? A parte que ele dá ênfase é: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, sul, para o oriente e ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. O título é: Deus se compraz em te dar coisas. Uma bênção especial para a ocasião memorável. Abraão havia resolvido uma disputa familiar. Ele dissera: não haja contenda entre mim e ti, e entre teus pastores e os meus pastores, porque somos parentes chegados. E assim ele recebeu a bênção pertencente aos pacificadores. O Senhor
e doador da paz, se deleita em manifestar sua graça àqueles que buscam a paz e a perseguem. Se desejamos ter comunhão mais próxima com Deus, devemos manter-nos mais próximos dos caminhos da paz. Abraão agiu de forma muito generosa para com seu parente, dando-lhe a escolha da terra. Se negarmos a nós mesmos por causa da paz, o Senhor fará ainda mais do que nos recompensar. Até onde o patriarca conseguia ver, ele pôde reivindicar, e nós podemos fazer o mesmo pela fé. Abraão teve de esperar pela posse real, mas o Senhor vinculou a terra a ele e a sua posteridade. Bênçãos ilimitadas nos pertencem por meio do dom da aliança. Todas as coisas são nossas, quando agradamos ao Senhor. Ele nos faz olhar em todos os lugares e ver que todas as coisas que são nossas, sejam as presentes, sejam aquelas que virão, todas as coisas são nossas. E nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus. Charles Spurgeon, que escreveu esse devocional, o talão de cheques do Banco da Fé, ele é bem poético, mas aqui ele está sendo bem exegético, ele está falando exatamente expositivo, diria. Ele está falando exatamente daquilo que o texto vem retratando. Ele não está fazendo promessas estapafúrdias, absurdas para você, falando que onde você pisar a planta do seu pé, isso vai ser seu e você pode pedir a Deus por causa dessa promessa e tal. Não. Ele está sendo bem lúcido aqui e no final ele faz uma alusão a Paulo, porque estamos em Cristo e Cristo está em Deus. Ou seja, estamos em Deus porque estamos em Cristo, certo? E quando a gente pensa em pacificar, isso se deve também ao fato de que Abraão era fleumático, então ele tinha uma certa facilidade em pacificar. Por vezes as pessoas são parecidas comigo, eu não tenho muita facilidade em pacificar, eu não consigo muito bem me lidar com isso, mas é um fruto do Espírito, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, são todos dons que são dados a você como cristão e você deve praticá-los. E quando eu digo praticá-los, eu digo realmente colocá-los em prática. Não é praticar na mente, é colocá-los em prática. A praxis e a teoria são coisas distintas. A prática, ela envolve você se doar para realizar tal ação. Então a benignidade, ela é como se você estivesse tentando ser bom. Apesar de tudo, você vai tentar ser bom. Mas no caso da pacificação, são dois dos frutos do Espírito. A mansidão e o domínio próprio. Que são, na minha concepção, os mais complicados de você alcançar. Mas essa palavra, ela nos desafia, porque, por um lado, ser manso, ser calmo, sereno, nos dias de hoje é algo muito complicado. Você, às vezes, é visto como o desligado, aquele que não se importa muito com as coisas, e por vezes você está só se desprendendo das coisas como se você não tivesse direito sobre elas. Em certo ponto, você está correto, nós não temos direito sobre nada, tudo nos é dado por Deus. Então, dessa forma, por que nós devemos brigar por algo que foi dado por Deus? Se nos foi dado, Deus decide o que se deve fazer. A ideia de Abraão, nesse caso da mansidão, foi altamente relevante. Ele viu que seu sobrinho Ló, eles tinham uma idade muito, muito similar. Não é como se Ló tivesse 30 anos e Abraão tivesse 95, não. Existia, apesar da hierarquia, existia um carinho entre ambos, e Abraão viu que habitar junto estava causando mais desgaste do que alegrias. Então ele pede para que Ló decida. Ele lança sobre Ló a chance de decidir. E aí a mansidão, ela se deu de forma ímpar. E aí Ló vira, olha para a campina de Sodoma e Gomorra, que era uma campina muito favorável, era verde e tinha, uma terra fértil. E ele fala, então tá bom, eu quero ir para lá. O domínio próprio, então, fez parte, literalmente, do que Abraão estava pregando. Porque se tivéssemos pensado, como nós,
Você gostaria de ir para onde? Se você tem o direito de escolha por ser o mais velho, por ter a primazia, você queria o melhor local, né? Mas quando você abriu mão disso, você entende que tudo é dado por Deus e você está sendo sustentado por Deus. Abraão já havia entendido isso. Ló ainda não. Ló ainda não havia entendido que Deus é o grande sustenedor da sua vida. Eles haviam saído de uma terra, ele havia saído do meio de sua parentela, do meio de sua cidade, para viver a sua vida de forma que Deus o guiaria. Percebe como é algo que está muito acima dos nossos padrões? Por vezes a gente não quer abrir mão, às vezes, de andar de ônibus ou ir a um lugar mais longe para adorar a Deus. Mas Abraão, ele abriu mão de sua parentela, abriu mão de sua terra, abriu mão de muitas coisas para agradar a Deus. E assim foi chamado amigo de Deus. Por isso que entender a vida de Abraão, entender os seus erros, entender os seus acertos, nos torna mais próximos a nos tornarmos filhos de Deus. Filhos mais próximos a amigos. Quanto mais próximos conseguirmos ficar das características positivas de grandes homens de fé, como Abraão, como Davi, como Samuel, como Elias, Eliseu, como Paulo, como Pedro, como Cristo, nós certamente agradaremos mais a vontade de Deus. Eu tinha visto até um meme há um tempo atrás, né? Até postei isso, que tinha 3 Homem-Aranha, né? Aí tinha assim, o Homem-Aranha muito bom, o Homem-Aranha mais ou menos, e um que era a fantasia da Shopee do Homem-Aranha. E aí estava falando como se fosse assim, Cristo é o exemplo, Paulo copia Cristo e Paulo ainda está muito bem. E a gente copia Paulo. Porque sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas a gente não consegue imitar, a gente está muito gaiato, a gente está muito longe do ideal. Por isso que é importante que a gente venha a praticar a pacificação, a mansidão e o domínio próprio. Como eu sempre falo para vocês, todas as palavras que são dadas aqui, a gente faz a devocional ao vivo. Então, é feito sempre de bate-pronto. A gente vai e eu sou surpreendido, né? É como se fosse um exposed e ao mesmo tempo um reaction. Eu sou surpreendido pelas palavras. E essas palavras, né, para você aumentar a sua mansidão e domínio próprio, elas vêm ao meu coração de forma que devemos trabalhar de forma incessante para que não venhamos a cair em brigas, em discussões, sabe? Por vezes é melhor fazer como Abraão e aceitar. E Deus certamente nos abençoará. Deus não promete a gente, não nos promete que a gente vai olhar a casa, a gente vai impor as mãos sobre a casa e aí a gente vai comprar aquela casa. Ou a gente vai impor as mãos sobre um carro e assim a gente vai comprar esse carro. Ou senão a gente vai ter um jejum de fé e assim vamos comprar o carro, alcançar determinado número na conta bancária. De forma alguma. Esse evangelho, na verdade, é um evangelho anátema. É um evangelho que não está centrado nas Escrituras. Mas Deus, Ele é fiel e justo para nos auxiliar quando temos a postura de pacificador. Quando temos a noção de que devemos cultivar os frutos do Espírito, quando devemos sempre utilizarmos do que temos para abençoar o próximo, né? Tais coisas, elas são tão ínfimas perto das coisas que Deus pode nos proporcionar. Deus promete também que nunca deixará o justo mendigar o pão. Então, por que nos preocupamos com coisas que hão ainda de acontecer, né? Digo isso por conta do mundo que a gente vive. E o mundo que a gente vive, ele sempre tendenciona que tentemos ser melhores. Absolutamente somos diferentes do outro, ou por vezes somos mais sofredores. A tendência é que a gente se vitimize mais e assuma menos erros, assuma menos os nossos defeitos, assuma menos as nossas imperfeições e os nossos pecados. A culpabilidade, ela vem diminuindo a forma que o sentimento de pena própria, ele vem aumentando. A vitimização é algo que desde o Jardim do Éden não deu certo, mas
o mundo tem trabalhado nisso. Todo mundo busca ser especial de algum motivo. Seja porque é careca, seja porque tem barba, seja porque usa tatuagem, seja porque é uma mulher, seja porque é um homem, seja porque tem uma opção. Mas isso não quer nos tornar relevantes em nada. Na verdade, isso só nos torna diferentes, pecaminosos. Por que não assumimos as nossas culpas e tentamos viver em busca da paz? Então essa palavra, ela vem trazer a nós a ideia de que se desejamos que Deus nos abençoe, como abençoou Abraão, não igual abençoou Abraão, mas sim como abençoou Abraão, Deus nos abençoe, devemos primeiramente ter uma postura pacificadora. Em segundo lugar, reconhecermos as nossas vidas, porque é muito complicado a gente acreditar que uma postura pacificadora, apenas por postura pacificadora, nos levará a algum lugar. Mas quando estamos sob a tutela do Senhor, que é Deus de tudo e dono de todas as coisas, devemos também nos curvar à sua vontade, abrindo mão de nosso querer, né? Quando compreendemos isso, aceitamos o senhorio de Cristo em nossas vidas e aí sim temos acesso junto ao Pai. Então, primeiramente, devemos ter uma atitude pacificadora. Em segundo lugar, reconhecer o senhorio de Cristo. Em terceiro lugar, percorrer o caminho proposto. Né? A gente sempre bate na tecla da perseveração ou perseverança dos santos, ou perseveração em santificação, em santidade. Mas é algo que deve ser falado, né? Quando a gente busca o caminho traçado por Deus, a gente não vai escolher uma Sodoma e Gomorra. Apesar das campinas de Sodoma serem bonitas, belas e férteis, traziam consigo grandes problemas imorais. Imoralidade tal que Deus destruiu a cidade, né? Assim como Pompeia virou uma cidade apenas de sal e enxofre. E o deserto de Sodoma ainda existe. Até hoje, você pode conferir isso nos vídeos da Aline em Jael. Então, quando escolhemos, quando trilhamos a vontade de Deus, sim, somos abençoados. E não somos abençoados apenas nessa vida, mas na vida vindoura. Por isso, torna-se ímpar, mister, altamente importante que venhamos a compreender que esses três aspectos são únicos. O primeiro, tomar a paz com todos, sempre que possível. Segundo, reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas. E, em terceiro lugar, caminhar o caminho que é proposto. Assim como Charles Spurgeon, eu gostaria de terminar falando que uma referência a Paulo. E assim devemos prosseguir para o alvo da soberana vocação, que é a fé em Cristo Jesus. E que venhamos a aprender cada dia mais um pouco com as palavras de Charles Spurgeon e o estudo dirigido que a gente tem tido, né? Vamos agradecer a Deus por mais esse momento e dentro em breve vamos conseguir lançar mais um vídeo, tá certo? Oremos então. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque hoje estamos aqui, porque essa palavra vem em nossos corações, ela vem em nossos corações no sentido de que devemos nos preocupar em sermos pacificadores, porque bem-aventurados são aqueles que pacificam. Então, ó Pai, que venhamos a compreender a forma absoluta que o Senhor tem descrito, porque a Tua palavra, ela é o único material que contém verdades absolutas, são verdades inegáveis. Então, que venhamos a compreender que devemos sim buscar a paz com todos, devemos buscar mansidão, domínio próprio, benignidade, Pai. Devemos nos afastar da maldade. Não nos deixe, ó Pai, que venhamos a escolher por nós, mas que tenhamos, primeiramente, essa atitude em pacificar, em resolver através da paz. Que, em segundo momento, Pai, a gente sempre reconheça que nossas escolhas são horríveis quando tomadas sozinhos. Nós tendencionamos ao erro, então precisamos de Ti para tomar as melhores decisões. Precisamos de Ti, reconhecemos em Ti, ó Pai, o senhorio. Reconhecemos que Cristo na cruz nos comprou com o seu sangue.
E não somos mais escravos do pecado, e sim escravos do amor de Cristo. Em terceiro lugar, Pai, compreendemos que não devemos escolher por nós, mas devemos estar dispostos a trilhar o caminho que tens. Abençoa-nos, ó Pai, esteja conosco, e que agora, Pai, a graça de Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre nós, como sobre todos os irmãos espalhados pela face da terra. Amém. E amém. É isso, meus amigos. Estamos aqui. Se Deus quiser, amanhã eu vou conseguir um horário melhor. Às vezes eu consigo enquadrar assim legal, né? Mas por vezes não. Por vezes eu estou muito corrido. Lembrando sempre que a gente está no Spotify. Semanalmente eu atualizo o Spotify. Estamos colocando também as devocionais, além do Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Além disso, temos nosso canal Fé Reformada Batista, Reforbate, no YouTube. E vai ser um prazer receber cada um de vocês lá, tá ok? Obrigado pela presença. Orem por nós, orem pelo nosso chamado e esteja conosco. Até a próxima!